Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Flávia e Júlio estão oferecendo ações de graça a Deus pelas chaves do salão e da loja. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Samuel e o Rogério. Eles vão lá na palavra de Júlio. E aí, vamos também a oportunidade de Deus com a sua família. Quantos mais querem oferecer ações de graças? Abra comigo a palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 3. Irmãos, o culto está muito gostoso. E a gente pensa assim, quarta-feira vai ser mais um culto. Sei que é mais um culto se Deus não estivesse aqui. Né? Eu nunca participei de 2 cultos iguais, até porque eu sempre falo que nós não viemos assistir o culto, nós viemos prestar o culto. Eu faço uma analogia muito parecida, que prestar um culto é você fazer o culto acontecer, igual o trânsito. Né? Trânsito, ele não existe, ele é feito. Na proporção que as pessoas estão perfeccionadas, dirigem bem, o trânsito flui. Mas se você tem pessoas menos experientes, a tendência é o plano do trânsito ficar retrancado. Assim acontece também quando você faz essa análise, né, da questão do culto racional. Quando você presta o culto a Deus, é tudo diferente. Eu poderia fazer aqui uma comparação bem superficial. A minha roupa de hoje não é mesmo disso de domingo. Isso já torna para mim um culto diferente. Ou a maneira de eu estar diferente. Quanto mais a minha adoração, a disposição que nós viemos à casa de Deus. E o Michel, o primeiro hino aqui, foi tremendo aquele primeiro hino, né, que fala exatamente a mensagem que eu vou pregar. Então é um culto revelado, é uma palavra rema. Eu fico feliz que todas as vezes que eu vou pregar, o Ministério de Louvor que nos antecipa já pode ministrar, e já ministra toda a palavra. Isso para nós é um bálsamo. Saber que Deus já está falando. Você pode dizer para o irmão, Deus tem falado e vai continuar falando. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, tão somente o verso 19. Fazer uma coisa bem sintética para a gente ganhar tempo, vou ler só um versículo, vou procurar eu falar de uma forma sumária, bem sintética, para a gente poder ser mais objetivo. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vamos fazer uma leitura unânime, vamos lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Pai, nós te adoramos pela tua palavra lida, que agora será explanada, e para tanto eu venho na pessoa, venho te pedir, Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele nos conduza, iluminando o nosso coração, a nossa mente, nosso cognitivo, para que recebamos tudo quanto o Senhor há de nos falar. Olha com teu olhar de generosidade, pois todas as vezes que o Senhor olha para nós, o Senhor não nos vê tão somente, mas vê o sangue de Jesus, que foi derramado sobre nós, e por isso nós nos tornamos justiça do Senhor. Que o Senhor possa, por mais uma vez, nos falar de uma maneira audível. E para tanto te peço, dai-me sabedoria, graça e unção, para que eu me faça entendido. Fala com a gente, Senhor, pois nós declaramos a nossa total dependência em nome de Jesus. Você pode abraçar sua irmã e dizer: Deus dá a palavra. Pode abraçar. Vamos botar um tempo aí. Tempos de refrigério, vem o Senhor. Você pode recitar comigo? 1, 2, 3, já. Tempos de refrigério, vem do Senhor. Por mais uma vez. Tempos de refrigério, vem do Senhor. E pela terceira vez. Tempos de refrigério, vem do Senhor. Nós temos aqui um texto onde Pedro, eu entendo que Pedro, ele seria a pessoa mais pontual, exata, para poder trazer uma palavra como essa.
eu vou mostrar a vocês no decorrer da mensagem. Mas, quando nós lemos esse texto, nós achamos que é um texto que deveria ser direcionado tão somente para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, ou para o não cristão, ou não evangélico. Entretanto, nós sabemos que a palavra de Deus, para que nós tenhamos esse tempo de refrigério, tem que acontecer, porque para que venha tempos de refrigério, para que venham tempos de refrigério, é necessário que hajam dois comportamentos nossos, e o que eu vou chamar de condicionamento. O primeiro se chama arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Na verdade, quando eu preciso me converter, eu vou me converter de alguma coisa errada, de alguma coisa que eu fiz, que feriu o coração de Deus, que feriu alguém, que na verdade eu tenha feito através de um pensamento, de um sentimento, de um comportamento, ou seja, eu fiz materializar um pensamento através de um comportamento. E logo, os olhos de Deus que estão postos em nós, Deus olha para nós e fica entristecido. O que é arrependimento? Eu refletir e me arrepender por aquilo que fiz. Aí, Deus está aqui e eu estou andando na contramão de Deus, porque quem está arrependido e convertido anda na mão do Senhor. Mas algumas vezes, irmãos, por uma questão de pressões, por uma questão também de conveniência, por uma questão de a gente querer fazer valer um pensamento, e algumas vezes a gente entra na contramão de Deus. E a gente permanece, e a gente quer fazer valer. Então Deus está aqui, e se eu preciso me converter, pressupõe-se que eu estou fazendo alguma coisa que não devia. Eu estou indo. E Deus está ali. Eu estou indo. E de repente eu me arrependo por aquilo que eu fiz, pelo pensamento que eu tive, pelo comportamento que eu tive, por coisas que eu não deveria mais fazer, ou por coisas que não me cabe mais fazer. E eu me arrependo. Quando eu me arrependo, o que acontece na segunda máxima? Arrependei-vos e convertei. O que é converter? É dar uma virada de 180 graus. Ó. Algumas pessoas pregam dizendo uma virada de 360, não, você vai para o mesmo ponto. Não são 360 graus. São 180 graus quando você se arrepende ou volta em direção a Deus, porque já houve o arrependimento. Por isso que se fala da conversão. Vocês querem ver uma coisa? Salvo engano, mas Lucas 22, 32, põe aí para nós. O mesmo Pedro, olha o que Pedro viveu. Jesus diz a Pedro, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando mais alto. Mas quando tu te converteis, fortalece teus irmãos. Pedro já era quem? Seguidor de Jesus, já era apóstolo, e o diabo estava cirandando Pedro para que Pedro vivesse ou negasse Jesus por 3 vezes. E Jesus disse, Pedro, você ainda não está totalmente firmado, você ainda não está profundamente coeso, de que quem te chamou foi eu. Diga para o seu irmão, a coesão espiritual se dá quando você dá importância àquilo que Deus diz que é importante, a tua chamada. Um exemplo, a NET hoje me mostrou um vídeo da presidenta e que ela estava dando uma informação sobre esse vírus. Meu Deus, a NET dizia, só porque ela não escreveu, ela não sabe o que ela está falando. E algumas pessoas debochando. Eu dizia, sabe o que é isso? Veja bem, não é porque um aviso veio errado que eu vou dar errado. Eu sou pastor da igreja, estou vivenciando o dia a dia da igreja. Se estiver errado, eu não vou ler. Então, o que acontece? A pessoa, por mais que tenha um cargo destacado,
se ela não se concentrar, aí depois você precisa parar e pensar, vamos dar um desconto? Ou seja, com tantas coisas na cabeça, a pessoa está falando ao público o que ela tem que falar, mas ela está com outros compromissos, com tantas outras coisas. E por isso, ela deu no que deu e foi aí para a rede social, o pessoal, né, fazendo e acontecendo, e a gente estava meditando sobre essas coisas. Veja bem, vou trazer para um raciocínio lógico, nós enquanto cristãos. Olha, nós sabemos as coisas que agradam a Deus e as que desagradam. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar ou dominar por nenhuma delas. Quem está no controle? O bom senso da vida cristã, daquilo que Deus tem feito por você, daquilo que você é para Deus. Né? Então, a gente, na proporção que vive isso, a gente vai viver exatamente esse tempo de refrigério que vem do Senhor. Por que o Michel cantando esse primeiro hino? Dá uma palhinha, Michel, para eu lembrar a letra, mas foi exatamente a mensagem. Olha aí, algo novo que Deus tem para mim. Tempo de refrigério é o novo que Deus tem para nós nesta noite. Nós estamos citando a presidenta porque nós estamos envolvidos numa nação que eles dizem dioturnamente sobre a crise. Está doendo até o ouvido. A gente tem falado exaustivamente que a igreja não está em crise, a igreja está em Cristo, porque Deus pode resolver todas as coisas da noite para o dia. Por que Deus não vai resolver as coisas do Brasil da noite para o dia? Porque falta o quê? Arrependimento. A condição para que nós vivamos um tempo de refrigério, vindo do Senhor, segundo Pedro, tem que haver duas coisas: arrependei-vos e convertei-vos. E nós precisamos, enquanto igreja, fazer valer essa palavra, porque essa palavra é para nós. E nós também, na qualidade de povo brasileiro, nós podemos nos colocar na condição de e pedir ao Senhor que tenha misericórdia do Brasil, como Daniel pedia perdão pelo pecado do seu povo. O que nós falamos aqui sobre a presidenta, de forma nenhuma a gente queria menosprezar ou fazer alguma coisa em relação a ela, não. Estamos dizendo acerca de tanta coisa que a pessoa leva e que na hora que é importante ela está concentrada, ela está em tantas outras coisas. Diga para o seu irmão, tem que haver concentração. Quando Deus está falando a você, ou você falar a alguém, você precisa estar centrado naquele momento, seja ouvindo, seja falando. Isso é de suma importância quando a gente fala ou ouve algo de alguém. Amém? Tem que haver concentração. E o apóstolo Pedro, ele disse, arrependei-vos e convertei-vos, porque ele seria mais apropriado, o homem mais apropriado, mais pontual para falar esse texto, porque um dia Pedro viveu isso na pele. Jesus disse, olha Pedro, Satanás pediu para se andar com você, mas eu roguei por ti. Deixa eu dizer para você, o Espírito de Deus trabalha dentro de você diuturnamente, te levando a uma consciência de um dever cristão e tudo que você precisar e vai fazer, porque Deus quer que venha sobre a tua vida um tempo de refrigério. E eu quero dizer profeticamente, apostolicamente, que esse tempo chegou. Glória a Deus. Aí apóstolo, eu vou sair para a Europa? Não precisa. Eu vou sair dos Estados Unidos? Não precisa. Olha o filho, fica no lugar onde Deus te colocou aqui, ó. Porque o tempo de refrigério vem sobre a pessoa. Deus abençoa as pessoas e não o lugar. Deus abençoa até o lugar, mas por causa das pessoas. Se você sai do Brasil, do lugar onde Deus te colocou, você tende a entender que em outro lugar você vai ser abençoado e você vai descobrir que Deus que pode operar no Brasil, mesmo que opera em toda parte do mundo. Amém? Então, é uma palavra objetiva, mas ela também é uma palavra subjetiva.
Ela fala-nos de uma forma coletiva, todos nós, e ela fala de uma forma individual. Porque aquilo que eu estou fazendo que está desagradando a Deus pode ser diferente daquilo que você está fazendo. Coisas que você está pensando em fazer sem a direção de Deus pode ser diferente daquilo que eu possa estar tentando da mesma forma. Ou coisas que você tem vivido, que você tem enfrentado, ou coisas que você precisa se arrepender e não se arrependeu, e você não vive o tempo de refrigério, e você pergunta, mas eu não sou crente? Sim, você é crente. Mas mesmo os crentes precisam viver essas duas máximas. Porque Jesus o disse a Pedro, quando tu te converteres, convence os seus irmãos. Pedro já tinha aprendido ali aos pés de Jesus. E o que mais tem, irmãos? A começar a entender a necessidade de nós nos arrependermos de cada situação que a gente viu que não teve nenhuma sintonia com a vontade de Deus. Quando a gente faz alguma coisa que a gente não tem aquela alegria e alguma coisa fica pendente, o que o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo no nosso coração deve ser o árbitro. A gente toma uma decisão achando que tomou uma decisão acertada, mas você sabe que não está bem, que tem alguma coisa pendente. O que você fez, você não fez bem. Você fez sem a direção de Deus. Então, não adianta. Que você não vai se sentir satisfeito com aquela situação. E eu queria dizer também que a Bíblia fala de a quem é muito dado, muito será o quê? Cobrado. A questão do arrependimento e da conversão, ele tem que dar as duas coisas têm um peso maior, tratando-se da gente. Tratando-se da gente. Sabe por quê? Porque as pessoas que pecam contra Deus, que ainda não são cristãs, elas não têm nelas, ou morando nelas, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele habita em nós, quando não ele habita em nós, e qualquer coisa que nós façamos, ou que nós crescemos, ou que nós deixamos de fazer uma omissão, o Espírito Santo que mora em nós, ele traz logo esse comunicado. E a gente deve entender que esse arrependimento deve ser instantâneo, imediato. E eu quero dizer para você que os grandes homens da Bíblia, eles viveram situações conflitantes, sim. Viveram momentos difíceis, sim. Mas viveram em todo o tempo tempos de milagres. Porque refrigério é dentro de uma visão mais do todo, está inserido no refrigério a cura, a porta de emprego, a provisão salarial, a restauração da empresa, do casamento. Quando Deus fala de tempo de refrigério, é o tempo que vem e resolve tudo de uma vez só. Diga para o seu irmão, o tempo de refrigério é como o orvalho de Deus que vem e que envolve toda a terra, todos nós. É como o Salmo 133, ó, com bom e com suave que os irmãos vivam em união. É como o orvalho que desce sobre o Hebron e vem sobre o Hermon. É isso, irmãos? É isso, Salmo 133. Bota lá para mim. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba. Pode botar o próximo. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Ou seja, como o orvalho de Hermon. O monte Hermon é um monte mais alto que Sião. Ou seja, o orvalho, quando passa do Hermon e chega no Sião, significa que o monte Hermon já está todo o quê? Banhado. A água, quando desce sobre a nossa cabeça, e ela vai descer sobre alguém que está embaixo, tem como eu ficar seco e essa pessoa ficar inundada? Ou seja, quando Deus vem e traz um tempo de refrigério, é como o abraço de Deus. Tudo se resolve. E Deus te trouxe uma noite especial. Uma noite de quarta-feira, uma noite mais improvável, e Deus libera uma palavra dizendo: é chegado o tempo de refrigério vindo da parte do Senhor. Põe mais uma vez o verso lá, porque
porque ele fala de quem vem. É um tema, não, o verso. É 3,19 do Atos, por favor, amado. Eu sei que você está me abençoando. Eu estou correndo, estou quase chegando. Uau! Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Diga comigo: apagados os pecados, de sorte que vemos tempos de refrigério. Da presença de quem? Do Senhor. Deus está aqui nesta noite? Sim, mas Ele pode estar aqui e não liberar o seu orvalho. Ele pode estar aqui e não liberar a sua glória. Ele pode estar aqui, mas não liberar aquilo que nós viemos buscar. Mas quando a gente vem e diz: Deus, tem misericórdia. Sou homem, sou falho, sou imperfeito. O Senhor sabe quanto eu quero servir. O Senhor sabe quanto eu tenho lutado para servir. Os dias são maus, situações em cima de situações, mas me ajuda, Senhor. Eu não tenho prazer em fazer qualquer outra coisa a não ser de servir. Pedro disse, querendo demonstrar o seu arrependimento, ele já estava naquele processo de arrependimento, de conversão, quando ele disse para Jesus: para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde? Fazer o quê? Sabe? Está onde? Que não seja estar na casa de Deus. Né? A gente precisa entender essa palavra. Sabe por quê? Quando a gente vai para a presença, vem para a presença do Senhor, a gente diz: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Eu falei aquilo que não devia. Eu me entristeci. Eu fiz. Enfim, né? Essas coisas que a gente está falando, e que o Espírito de Deus incomoda a gente. Deus nos incomoda. Ele diz: olha, você tem que resolver isso. Sabe por que você sente essa pressão na cabeça? Você tem que resolver isso. Sabe que a tua pressão está 22/12? Uau! Eu conheci uma irmã, Eminete, que a pressão dela era 22/14. Eu disse: irmã, não é culpa. Não aposto, a minha pressão é essa. Você acostumou com essa pressão alta. As pessoas vão se acostumando a ter sob pressão. Mas Jesus disse assim: deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Dá seu professor. Minha paz. Fique em paz, vamos até o povo. Fique em paz, amado. Né? Fique em paz. Quando você vem num lugar do refrigério, daqui a pouco você vai sentir um gelado aqui, como eu estou sentindo na minha cabeça, aqui na minha testa, um gelado. É o orvalho que já vem do Senhor. Né? Aí a pressão desce, aí todas as coisas se resolvem, porque não adianta nada as coisas resolverem-se por fora e se não forem resolvidas por dentro. A calmaria, a palavra de paz, a palavra liberada, ela vem para fazer aquilo para o qual ela foi enviada. E por que ela foi enviada? Por Deus, interessada a quem? A mim e você. Antes de qualquer coisa mudar a nossa volta, precisa mudar onde? Dentro da gente. O mundo exterior não pode se converter nem se arrepender por mim. Eu posso. E quando eu me arrependo e me converto, por eu me converter e me arrepender, o mundo que me cerca se converte também, se transforma, porque aonde eu estiver, ele vai sofrer o impacto da minha conversão e o impacto do meu arrependimento. Você quer impactar o mundo que te cerca? Você precisa receber esse tempo de refrigério. Aleluia! Aleluia! Refrigério. Eu fico assim, como pastor da igreja. Todas as vezes que a gente vai falar de certos assuntos, né, e que esses assuntos incomodam, a gente, ou algumas pessoas, não se acham
confortante. Mas você quer ver uma coisa? A coisa melhor que acontece na nossa vida enquanto povo de Deus é quando Deus nos confronta, porque Ele quer o nosso melhor. A Bíblia fala que Deus repreende e corrige o filho que Ele ama. Se Deus não está te corrigindo, nem te disciplinando, é porque você está sem correção, e se você está, é porque Deus tentou te corrigir das outras vezes, você não quis. Tenha cuidado para que Deus não faça o que Ele fez com o povo de Israel, o que Deus fez com o povo de Israel. Ele disse assim: ainda que Samuel e um outro clamassem, eu não lhes ouviria. O que Deus está dizendo? É difícil Samuel pedir ou não ouvir. E Deus, Ele faz menção, ouvir aqui, dois grandes homens. Porque Deus chegou a uma situação e disse: não vou mais ouvir, porque eu tentei resolver, eles não se arrependeram, eles não se converteram, eles são um pouco obstinados, e eu quero estar debaixo da correção. Enquanto eu estou debaixo da correção, é sinal que Deus me ama. Amém? Então, quando a gente vem à casa de Deus, ouvir uma palavra dessa, essa palavra já mudou a tua quarta. Essa palavra vai influenciar a tua quinta. Essa palavra vai botar de cabeça para baixo a tua sexta. Se não cabeça para baixo, positivamente vai. Porque se a tua quarta estava ruim, a tua quinta, amado, só Deus sabe, a sexta está querendo acordar de cabeça para baixo. Você vai acordar com tudo resolvido, sabe por quê? Quando fala de tempos de refrigério, eu creio na palavra revelada. E todas as vezes que Deus me falou, Ele cumpriu. Ele cumpriu, porque Ele não é homem para mentir. Algo novo Deus tem para mim. Algo novo Deus tem para mim. Eu me abro para receber. Algo novo Deus tem para mim. É uma palavra cantada, profética, apostólica, que está sobre a nossa vida nesta noite. Aleluia! São 10 para as 10, eu tenho que parar. Não dá vontade de parar. E vocês não estão nem vontade de parar de ouvir. Vou ficar de pé lá, seu irmão, e diga assim: olha, essa palavra, Deus vai mudar a sua vida. Mas ouça o que Ele está dizendo. Arrependei-vos e convertei-vos. Converter significa mudar de posição, mudar de opinião, mudar tudo aquilo que fere o coração de Deus e voltar de novo a viver em parceria, porque Ele é o teu Deus, o teu Pai, o teu Senhor, e Ele tem o controle da tua vida. Ele não vai abrir mão de você, Ele não vai usar outro homem, porque Ele escolheu você. Você é a pessoa que foi escolhida para esta geração. Se as pessoas estão saindo do plano de Deus, deixam elas. O importante é que você quer viver os planos de Deus e, portanto, você vai viver. Amém? Algo novo Deus tem para mim. Aleluia. Algo novo Deus tem para mim. Eu me abro para receber. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem para mim. Algo novo Deus tem para mim.
Amor, seu irmão.
Diga assim: eu recebo esse tempo de evangelho. Eu recebo esse tempo de refrigério, porque eu tenho a glória de Deus. Eu recebo esse tempo de refrigério e creio que eu vou viver a partir de hoje um tempo de mudanças proféticas, um tempo de mudanças expressivas, significativas, poderosas de Deus, para destruir fortalezas, poderosas de Deus, para abrir portas, poderosas de Deus, para curar, para restaurar, para restituir, para consagrar. Eu recebo esse tempo, eu declaro que sobre a minha vida, eu estou debaixo de uma nuvem de Deus. Eu estou debaixo de uma nuvem profética e vou levar essa glória nos meus próximos dias. E eu viverei, e certamente cantarei, e direi estas nações, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez para nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas. Começou esse tempo. Esse tempo começou agora. Esse tempo de refrigério foi liberado pela presença do Senhor. Pai, aqui estão essas chaves do salão e da loja. Meus filhos Júnior e Flávia trazem diante do teu altar. Nós as consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a obra do Senhor tem começado na área empresarial. Que o Senhor possa cercá-los de poder, de glória, de ascensão, de prosperidade. Que eles possam ver o quanto, Senhor, o Senhor os fará prosperar mais que tem prosperado. Assim que a tua glória esteja permanentemente sobre essa loja, empresa, para que as pessoas saibam e vejam o que tu fizeste com eles, uma aliança eterna e quebrada. Consagramos cada chave, assim como as lojas, cada pessoa que ao entrar nesses respectivos lugares, sintam a tua presença, pois este serve e te amo, em nome de Jesus. Vai conosco nos livros de todo previsto, dando-nos uma noite reparadora. E que no domingo, Senhor, dia da Bíblia, nós possamos estar fazendo um grande movimento profético, seja através da carreata, do culto propriamente dito, que o Senhor possa nos abençoar e nos usar para o louvor da tua glória. Vai com a gente, nos livra de todos os imprevistos, dos sanguinários, fraudulentos. Livra da Ipuaçu, Senhor, dessas ações espirituais e humanas. Assim nós oramos e abençoamos cada filho em nome de Jesus. Eu queria orar, porque Deus me incomoda para orar ainda. Pessoas que estão pensando em fazer vestibular, concurso. Essas pessoas estão, pode correr aqui na frente, eu quero orar por vocês. Jovens que estão pensando em fazer concurso, vestibular, na faculdade.
menos um minuto para a gente poder orar, porque assim coloca muito forte no nosso coração. A gente vai orar por isso. Deus, aqui estão os teus amados, jovens, na grande maioria. Nós os colocamos diante do Senhor. Eles estão pleiteando, Senhor, uma vaga na faculdade, no concurso público. Senhor, assim cerca-os, ungindo cada um deles, que o teu favor esteja permanentemente no processo dos estudos, que eles possam se lembrar, que o Senhor possa usar o cognitivo, os neurônios, para que toda a parte de cognição seja profundamente abençoada, curada, para que haja uma recepção melhor nos estudos, que eles gravem e que eles sejam bem-sucedidos. E quando forem submetidos às provas, que eles tenham êxito, tenham vitória. Assim nós chancelamos esse momento, declarando que o Senhor é com eles. E nós transformaremos esse momento agora em ações de graças no futuro. Assim, honre e abençoe cada um deles, pois